Gente, eu preciso falar de um assunto muito importante agora, porque a região da Cracolândia foi ontem palco de um ataque em bando que deixou em pânico pedestres, motoristas e moradores do centro de São Paulo. Paulinha, as imagens viralizaram, né? Pois é, enquanto eu vou trazendo aqui as informações a respeito, acho que a produção pode soltar aí essas imagens que viralizaram na internet, são imagens feitas por moradores da região que, observando aquilo que estava acontecendo ali embaixo, começaram a filmar com os seus celulares essa situação aí de grupos performando os tais dos arrastões e usando cadeira para quebrar vidro, usando pedra, usando pau. E ali a gente tinha algumas áreas com congestionamento, então os motoristas não tinham nem para onde ir. Alguns tentaram subir pela calçada, outros acabavam presos ali, e ali se amontoavam 10 pessoas em cima do carro, abriam porta, tentavam saquear tudo de dentro do carro, quebrando vidro, uma agressividade bastante forte. E os moradores indignados ali, filmando, com medo até do que poderia acontecer. Pelo menos 6 veículos foram atacados nesses arrastões e realmente foram cenas de terror, né? Eu me coloquei no lugar ali de algumas pessoas, eu acho que até teria um treco, porque não tinha para onde ir mesmo e se amontoavam em cima dos carros. A polícia militar foi chamada e reportou que o tumulto começou após uma ação de limpeza realizada por agentes da subprefeitura local, acompanhados da Guarda Civil Metropolitana. A GCM disse que a concentração de dependentes químicos da região foi deslocada da Rua Dino Bueno para a Alameda Cleveland por causa do aumento do tráfego de caminhões para retirar material de demolição ali do local durante essa operação de limpeza. E aí os homens da GCM já passaram ali a ser agredidos com pedras, paus, outros objetos, e a reação teve de ser contida com a presença e a segurança, para garantir a presença ali da segurança de todo mundo que estava passando. A PM disse que foi chamada para conter esses ataques por volta das 3h30 da tarde e acionou o plano de contingência para a área. Na nota deles, eles reportam, imediatamente foi acionado o plano de contingência e tropas da Força Tática, BAEP, Cavalaria e do Patrulhamento de área reforçaram o policionamento local. Após a chegada da PM, a situação foi controlada e a ordem foi estabelecida. Nessa ação, ninguém foi preso, mas restaram aí essas imagens, trazendo de volta uma discussão que a gente já teve aqui no Morning Show, essa questão da Cracolândia, né, que se desloca, mas que nunca é resolvida e que muitas vezes traz aí essa situação de violência para quem frequenta, para quem passa pelo centro da cidade de São Paulo. Tá aí, boa Paulinha, resumiu bem pra gente aí esse fato lamentável que ocorreu aqui no centro da capital paulista na tarde desta terça-feira. Joel, perguntar pra você agora, por que ninguém resolve esse problema, meu caro? É um problema que exige muitas frentes de solução, né? A primeira e mais óbvia, nesse caso, segurança pública básica. A pessoa está ali assaltando, está ali roubando isso aí, enfim, o policiamento sabe do risco que é a região do centro. Qualquer um que ande pelo centro vê a situação ali. Então, tem que ter força de segurança de prontidão para reprimir imediatamente assim que aconteça. Agora, o problema é que a segurança pública ela entra nesse momento da repressão do ato final ali, que é o crime de uma parte dos ou moradores de rua, ou frequentadores ali, o pessoal que está na Cracolândia. Tem outras partes mais profundas e que exigem daí um trabalho mais de longo prazo. Você tem que ter um auxílio e um amparo mais viável para essas pessoas, isso custa dinheiro sim. Enfim, é um mix aí de coisas que você precisa fazer para, por um lado, reprimir qualquer ato que viole a segurança pública e, por outro, para minimizar, reduzir o número de pessoas que está nessa condição e que vai para essa condição. Então, a gente tem aí um problema social, um flagelo social de pessoas, moradores de rua, pessoas que usam drogas, que usam crack, que ficam na região, o negócio fica intransitável. Quem já passou por ali, mesmo que não tenha sido assaltado, sabe as cenas de filme de terror que ficam ali quando você passa no meio de uma multidão de pessoas alteradas pelo crack. E se começam a ser violentos, meu amigo, se fosse eu no carro ali, você acelera e vai para frente, porque não é possível você estar naquele meio. Agora, cadê polícia e cadê o serviço social, assistência social, enfim, quem é que tem que se mobilizar para cuidar melhor das pessoas e evitar esse tipo de situação social degradante a que estão submetidos milhares ali de moradores de rua ou outros usuários de droga.
Ô Zé, de quem é a culpa nessa história toda? Pois é, do Estado, né? O Estado tem que cuidar, tem que tratar. Eu vi relatos desse rapaz aí, desse carro preto, ele dizendo que pensou em acelerar o carro, mas sabia que ia machucar as pessoas, que poderia ferir, porque estava todo cercado, algumas pessoas penduradas no carro, né? Uma situação muito complexa, muito complicada. Olha, a situação aí, Paulo, é a seguinte: isso é uma febre de um resultado de uma infecção grave em todo o corpo, né? Então, é apenas um sintoma, esse caso da Cracolândia. Eu conversei aqui com pessoas que lidam com esse problema. Nós estamos vivendo uma epidemia de drogas no Brasil. E o presidente da Associação dos Municípios me mostrou fotografias, levantamentos e dados técnicos dizendo o seguinte: a Cracolândia tem uma espécie de franquia em cada cidade do país. Uma cidade grande, existem várias Cracolândias, elas se multiplicaram, ou seja, é apenas uma epidemia. No caso, assim, é preciso identificar o agente transmissor e isolá-lo. Neste caso, o agente transmissor é o traficante de drogas. Neste caso aí, mostra uma ausência total do Estado, o Estado como um todo, né? A força de segurança para proteger as pessoas que passam por ali e agentes de saúde para cuidar e tratar essas pessoas, porque não tem outro caminho. E em nome exatamente destas Cracolândias que invadiram o país inteiro, repito, cada cidade tem a sua Cracolândia, virou uma espécie de franquia. Então, a lei foi aprovada que permite a internação compulsória, que é complicada, não é tão simples, mas ela é possível através de um atestado de agentes de saúde, de familiares e internar. Paulo, pessoas que estão nessa condição aí, não há família no Brasil que não tenha um exemplo de um flagelo desse invadindo a sua casa. Então, a mãe de família, o pai de família que vê um filho em surto, nessas condições, não sabe o que fazer, porque isso não é caso de polícia. Quando chama a polícia não cometeu nenhum crime, mas está em surto, chama a agente de saúde que não sabe o que fazer. Então, é preciso aumentar as políticas públicas sobre esse assunto e, a partir daí, cuidar exatamente para que as Cracolândias sejam esvaziadas por dentro. Muito bem. Adrilho Jorge, cadê a Craco Resiste, hein, meu caro, nessas horas? Cadê o quê? A Craco Resiste. Já ouviu falar da Craco Resiste? Não. Uma organização lá que... Você conhece, Joel? Eu lembro disso, é uma campanha. Lembra disso? E, de fato, porque às vezes adota-se uma violência pura contra o usuário de crack, que também não é o caminho. Mas falar em Cracolândia Resiste também não é o caminho. Vamos lá. Exatamente. Vai lá, Adrilho. Olha, tem 3 níveis de combate para esse tipo de situação que a gente vê. É o profundo, que o Zé sintetizou muito bem, né? Investir em educação, investir em recuperação de pessoas doentes, de drogados, inserção social através de emprego, reeducação, cotas sociais eventuais, levar para abrigos, internação compulsória. O segundo é de médio prazo, que é a ação policial. A ação policial, o policial não identifica quem tem uma má índole, quem tem uma predisposição à bandidagem, quem é realmente um doente social ou quem é a conjunção de 3 coisas, né? Você não pode fazer uma ação social na polícia. A polícia é para repressão legitimada em causa de violência, sobretudo, né? Você tem que dispersar exatamente essas bocas de fumo, dispersar essas pessoas que estão agregadas pela compaixão do tráfico, né? Pela compaixão, entre aspas, do tráfico, pelo vício, pela desagregação social. Você tem que dispersar. Senão você causa exatamente isso, bolsões de miséria de pessoas, de bandidos que se misturam com viciados bandidos e de traficantes que intimidam o cidadão comum. Se essas pessoas eventualmente podem ser doentes e podem ser vítimas, mais vítimas são exatamente as pessoas que não têm nada a ver com isso e estão exercendo seu livre direito de trânsito e de locomoção e são agredidas. E são assaltadas, estão vilipendiadas por pessoas com cadeiras, com paus, porretes, armas. Isso a polícia tem que agir de maneira efetiva. E a terceira, de curtíssimo prazo, é o cidadão, que é abandonado por um Estado leniente em relação a esse tipo de coisa que todo mundo sabe
onde está, onde se localiza, onde se origina. Um Estado que não tem uma política eficiente de segurança pública inteligente para descobrir os focos e eliminar esses focos de tráfico de droga, para ao menos dispersar essas pessoas. E o cidadão, aí o Bolsonaro tem razão. A única coisa que resta ao cidadão é se armar ou então passar por cima. Não tem condição, você tem que acelerar o carro e mostrar algum tipo de segurança violenta, efetiva, mostrar uma arma, mostrar um porrete, porque o bandido ele só reage àquilo que ele teme. Se o Estado se coloca como simplesmente um Estado misericordioso, não em cima, note bem, da pessoa que é doente ou é drogada exatamente por sua condição social de abandono, mas a pessoa que aproveita da sua condição drogada de abandono, ou por ela também, para agredir o cidadão comum, já que o Estado e a força policial não fazem nada. Então, cabe também ao cidadão tentar se defender com o armamento, com a expansão do armamento para a sociedade, porque o bandido, quer seja ele vítima social ou não, e eu não acredito nessa história de vitimismo social, porque a maioria da população brasileira é abandonada pelo Estado, a maioria da população brasileira é pobre, está numa situação socialmente vulnerável e não necessariamente sucumbe às drogas, muito menos sucumbe ao crime. Então, o cidadão e a força policial, a médio e curto prazo, tem que dispersar essa gente e reagir de maneira com legítima força de violência. Enquanto isso, mais profundamente, políticas sociais agregadoras, de inclusão social, de abrigos. Em não havendo esse tipo de política, o caso é de repressão imediata que não existe e que deixa a cidade de São Paulo, em muitos seus pontos, à mercê de bandidos.